Então vamos aqui para a oitava parte do vídeo. A oitava parte fala do capítulo 2, versículo 41 a 47 de Daniel. A informação será um reino dividido. Pode ser uma referência ao quarto reino, o Império Romano, versículo 40. As diferenças a respeito do significado dos 10 dedos dos pés, no versículo 42, e do reino que encheu toda a terra, representado pela pedra, no versículo 45, resultam em interpretações muito variadas. Quer dizer que tem várias interpretações, varia, né? Vários estudiosos falam uma coisa diferente. Mas vamos ver lá. Alguns acreditam que os versículos 41 ao 45 diz respeito a eventos que ainda se cumprirão. Diante disso, o Império Romano seria recriado. Quer dizer que em alguns estudos aí o Império Romano vai voltar a ser o número 1, o mais poderoso do mundo, que nem era na época de Jesus. Se for assim, ele vai derrotar os Estados Unidos, né? Ele vai ter que derrotar os Estados Unidos, que hoje em dia os Estados Unidos é o império mais poderoso que tem do mundo, né? Ele que manda no G7, no G10, no G20, ele que manda na ONU, que é o dono da ONU, enfim, de guerra, de coisa, não tem quem bate os Estados Unidos hoje. Então hoje é o império mais poderoso que tem dos Estados Unidos. Então, segundo as profecias aqui de alguns estudiosos, a Roma vai voltar a ser o número 1 do mundo. E aí vai derrotar os Estados Unidos e vai passar a ser a cabeça, a mandar em todo o mundo. Então vamos lá. Isso é alguns relatos, né? Alguns estudos. Vamos ver. No versículo 41, o governo por 10 indivíduos, os dedos dos pés, no versículo 42, enfrentaria os problemas internos, no versículo 43, quer dizer que os 10 indivíduos, os 10 dedos dos pés, enfrentaria problemas internos, no versículo 43, testemunharia o retorno de Jesus, de Cristo, no versículo 44, e seria destruído por Cristo em sua segunda vinda, no versículo 45. Roma voltaria a ser o império de número 1. Por isso que se Roma voltar a ser a potência mundial, aí a perseguição ao cristianismo voltaria, né? Nem na época de Jesus, que destruiu o templo e perseguiu os cristãos, como matou os apóstolos Paulo, Pedro e todos eles. Então, se voltar, pode ter certeza que ele vai perseguir o cristianismo, né? Então aqui, pelas profecias, né, os 10 dedos dos pés, que é os 10 governantes, Jesus volta e destrói eles. Né? Então eles teriam um problema interno, porque eles iam presenciar a volta de Jesus e iriam ser destruídos pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Então, no capítulo 2, versículo 44, o reino que será jamais destruído é o reino de Deus, claro, né? O reino de Deus. Existe pelo menos duas vertentes sobre a forma que esse reino irá assumir. Os amilenaristas sugerem um reino espiritual iniciado por Jesus Cristo em sua primeira vinda, e ainda será estabelecida por Jesus Cristo em sua segunda vinda.
quando ele destruir os reinos deste mundo. Apocalipse 19:15. Então, será destruído por Jesus, né? Então, a gente vê que esses reinos vão ser destruídos por Jesus, quando ele vir de novo aqui na terra, né? No capítulo 2, versículo 45 ao 49, diz: o vosso Deus é o Deus dos deuses. Não devemos concluir que Nabucodonosor tenha se convertido por causa dessa confirmação, dessa confissão, né? Então isso não indica que Nabucodonosor se converteu. Isso não quer dizer isso, porque ele deu essa confissão, né? Como o Senhor havia capacitado Daniel a interpretar os sonhos do rei, Nabucodonosor estava disposto a admitir que o Deus de Daniel era supremo, pelo menos em conhecimento. Como resultado, o rei promoveu Daniel, versículo 48, né? Então, a gente vê aqui que isso não diz que Nabucodonosor se converteu, né? Então esse é o fim do estudo, né? É o fim do estudo. É que nem diz, a Rússia quer dominar a Ucrânia e não destruí-la. Assim é no repassado na época do Antigo e do Novo Testamento. Assim era na época do passado, né, do Antigo e do Novo Testamento, né? Geralmente o rei entrava na cidade, matava o rei e tomava aquela cidade, né? Ele destruía a cidade, né? Até porque ele queria aquela terra lá para eles, né? Então o interesse das guerras, das coisas é a terra. É o domínio ali da posse, o reconhecimento daquela área ali como uma área sua deles, né? Então eles invadem e obrigam as pessoas a reconhecer eles como dono daquela terra. Então é isso daí que é o estudo, né? Que fala sobre os quatro impérios. Os quatro impérios, né? O primeiro e o segundo é o mesmo, é a Babilônia. O terceiro é a Grécia, o quarto é a Roma, né? E aqui, pelo que diz, a Roma vai voltar, e se ela voltar, ela vai perseguir o cristianismo. E aí os reis vão presenciar a volta de Jesus e será destruído por Jesus na sua segunda vinda, quando ele voltar, né? Então esse estudo fala sobre isso, né? Vamos ver aqui mais. O sonho e visão de Daniel. A habilidade dada por Daniel à interpretação de sonho e visão, Daniel 1:17, foi importante para sua função como conselheiro do rei da Babilônia, Nabucodonosor, um homem de sonho problemático e misteriosos. A seguinte comparação de um sonho de Nabucodonosor com um sonho e uma visão de Daniel revela um tema decorrente no livro de Daniel, a frequente sucessão de reinos, né? Então o sonho que ele teve foi que os reinos iam passar de geração em geração. Sempre ia mudar outros reinos, outras nações, né? No sonho de Nabucodonosor havia uma estátua cuja cabeça era de ouro fino, peito de braço de prata, ventre e coxas de cobre, perna de ferro e pés em partes de ferro e parte de barro, né? Parte de barro. Daniel 2:38, 32, né? Eu acabei de explicar aí sobre os símbolos, sobre os 10 indivíduos, né? Os 10 reis dos pés, dedo dos pés, que será destruído, né? Quando Jesus voltar, né? Vamos ver aqui. O sonho de Daniel: havia um animal semelhante a um leão, mas que tinha asa de águia, um semelhante a um urso, mas que tinha na boca 3 costelas entre seus dentes, um semelhante a um leopardo, mas que tinha 4 asas de aves nas suas costas,
e um diferente de todos os animais que apareceram antes deles, cujos dentes grandes eram de ferro e que além disso possuía 10 pontas de chifres. Daniel 7:4 ao 7. Na visão de Daniel havia um carneiro, o qual tinha 2 pontas, uma mais alta do que a outra. Daniel 8:3. E um bode com uma ponta notável entre os olhos. E em um dado momento, o bode se engrandeceu e a grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar quatro também notáveis. De uma delas saiu uma ponta muito pequena. Daniel 8, 5 ao 9. Agora os impérios. Na interpretação dada por Daniel, a Babilônia se estabeleceria como o primeiro império mundial. Daniel 2:32, 7, capítulo 7, versículo 17. A Babilônia como o segundo império. Daniel 2:39, 7, 17, capítulo 8, versículo 20. Então, o primeiro e o segundo império é o mesmo, é a Babilônia. A Grécia derrubaria o Império Medo e Persa, estabeleceria como o terceiro. Daniel 2:39, Daniel 7:17 e Daniel capítulo 8, versículo 21. Então, a Grécia derrubaria o Império Medo e Persa e se estabeleceria como o terceiro, né? Vamos lá, o quarto. E a Roma derrubaria a Grécia e estabeleceria como o quarto. Daniel 2:40, versículo 40 ao versículo 43. Daniel capítulo 7, versículo 17. Então a Babilônia é o primeiro e o segundo império que Daniel interpretou ali. E a Grécia é o terceiro e a Roma é o quarto. E diz que a Roma vai voltar. E aí que ela vai perseguir os cristãos, mas ela vai ser derrubada aqui pelos dedos dos pés, ela vai ser derrubada por Jesus Cristo na sua segunda vinda. Quando ele vir, ele vai derrubar e vai estabelecer o seu reino eterno e duradouro. Amém? Eu dei essa oportunidade em nome de Jesus.